Graça e paz a todos os irmãos. Estamos chegando aqui, aguardando irmãos entrarem ao vivo. Tem alguém aí? Glória a Deus. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor para sempre. A Maria Amélia. Antônio, se estiver por aí também. Se estiver bom o som aí, a imagem, dá um ok aí, por favor, irmã Maria Amélia. Estamos testando aqui ainda o equipamento. Tem barulhos aqui externos também, né? Nós não temos nenhum revestimento aqui acústico. Glória a Deus. Se estiver bom aí o som, dá um alô para nós aí, imagem. Irmã Nádia. Os demais irmãos que estão chegando aí nesse momento, vamos dando um coraçãozinho, joinha. Vamos iniciar o nosso culto aqui orando ao Senhor. Alguém pode dar um alô aí se o som e a imagem tá bom? Por gentileza. Glória a Deus. Quem? Irmã Áurea? Irmã Áurea, Júlio. Júlio, dá um alô para mim aí se tá bom o som e a imagem. Ok, vamos orar então. Soberano Deus, eterno, bondoso Pai, queremos te louvar e te agradecer por esse momento, por essa oportunidade que o Senhor já tem preparado, pelo dia de paz, saúde, pela oportunidade na noite desse dia de nós aqui louvarmos o teu nome, cultuarmos o teu nome, refletirmos na tua palavra, recebermos instruções da tua palavra, que o teu nome seja glorificado e que o Senhor abençoe cada um que agora está se reunindo remotamente para louvar e bendizer o teu nome. Continua com as mãos estendidas, guarda a tua igreja, guarda as famílias, guarda essa nação, as autoridades, os profissionais de saúde e aqueles que estão nos leitos de enfermidade, nós apresentamos também nas tuas mãos, para que o Senhor dê uma resposta e repreenda toda a enfermidade na autoridade do nome de Jesus. Continua conosco, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bom então, o som tá bom, né? Mauro Santos. Ainda estamos com a igreja fechada, né? Recebi um comunicado agora à tardezinha já da prefeitura que amanhã vai ter uma reunião às 16 horas com os pastores, comandante da Polícia Militar e o secretário de Vigilância Sanitária, sobre a questão de reabrir as igrejas. Acredito que eles vão dar algumas instruções, né, para serem seguidas, para que as igrejas possam voltar a funcionar. Vamos orar nesse sentido e vamos aproveitar agora e iniciar o culto com o hino 344 da harpa cristã. Se você puder, compartilha esse vídeo aí. Pegou seu celular para nós fazer o 344. Glória a Deus. Entre os lírios, no meio dos vales, está um amigo que é caro para mim. Quero segui-lo, isento dos males, vê-lo no céu com os anjos, enfim. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz que veio dos céus. Por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Hoje te busco, ó vem revelar-me a luz divina onde estás, meu Jesus. Com teu rebanho vem já levar-me para o rio que a vida produz. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus,
Graças por tua luz que veio do céu. Por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Ouve-me agora, Jesus muito amado, deixa-me teu grande amor desfrutar. Não mais me escondas teu rosto adorado, pois me chamaste para me libertar. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz que veio do céu. Por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. A voz de Cristo é para mim mais preciosa que a voz dos anjos e do sol a luz. Não tem o brilho da face radiosa quando sorri meu amado Jesus, meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz que veio dos céus. Por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe, irmã Eliene, pastor Renato, lá da cidade de Sertãozinho, Renato Lenha Verde. Isso. Deus abençoe. Peço a vocês que compartilhem esse vídeo. Se você ama a palavra de Deus e deseja aprender as Escrituras, daqui a pouquinho nós vamos tratar um assunto aqui muito importante, muito emblemático, relevante, que todos nós precisamos saber esse assunto. Nós vamos discorrer sobre um assunto aqui que eu acredito que muitas pessoas não têm conhecimento do assunto que eu vou tratar aqui. Como sempre, nós temos trazido temas aqui muito profundos e imprescindível, principalmente você que é obreiro, que é pastor, precisa saber esse assunto aqui para você ensinar na igreja ou para pessoas que talvez você lidera, pessoas que assistem aulas com você. Nós vamos tratar um assunto aqui muito importante e quero te convidar para que você possa compartilhar e convidar outras pessoas aí para daqui a pouquinho a gente estar falando. Hoje seria um culto que nós denominamos culto de ensino, Glória a Deus. 299. Vamos louvar o Senhor com bastante vida. Glória a Deus. Fechou lá? Há um canto novo no meu ser, é a voz de meu Jesus, que me chama, vem em mim obter a paz que eu ganhei na cruz. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Preso no pecado eu me achei, sem paz no meu coração, mas em Cristo eu já encontrei Doce paz e proteção. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Tenho sua graça divinal sob as asas de amor, e riquezas que fluem em caudal lá no trono do Senhor. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer
celestial. Pelas águas fundas me levou, provas muitas encontrei, mas Jesus bendito me guiou, por seu sangue vencerei. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Cristo numa nuvem voltará, baixará do céu em luz, pelo seu poder me levará para seu lar o bom Jesus. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Glória a Deus, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor para todos sempre. Glória a Deus. A gente tem que abaixar lá, senão vai sair, vai pegar aqui. Glória a Deus, abaixa ele, deixa ele baixo. Pode sair. Glória a Deus. Irmãos, eu quero convidar todos, você que tem um exemplar da Bíblia Sagrada, eu quero que você faça uma leitura comigo para nós fazermos uma reflexão. Silas Ferreira, Deus abençoe. Esse assunto que eu quero falar com os irmãos, ele faz parte da escatologia bíblica, né? Ele está inserido dentro de uma série de questões, né? De contextos, de vertentes da escatologia bíblica. Faz parte do bojo doutrinário da escatologia bíblica. No capítulo 12 da carta aos Hebreus, eu quero ler a partir do versículo 18. Vamos acompanhar com bastante atenção. Aqui a minha tradução é um pouco diferente, né? É a versão King James, mas eu acredito que você vai entender bem aí. Diz assim a santa, bendita e eterna palavra de Deus. Assim, ó. Porque não chegastes a um monte que possa ser tocado, versículo 18, 12, 18. Porque não chegastes a um monte que possa ser tocado, queimado com fogo, nem ao negrume, à escuridão e à tempestade, e ao som de uma trombeta e à voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que lhes ordenava. E se até um animal tocar o monte, será apedrejado, ou transpassado com um dardo. E quão terrível era a visão que Moisés disse: tenho pavor e tremo. Mas chegaste ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a uma companhia incontável de anjos, a igreja e Assembleia Geral dos Primogênitos. Ou então uma tradução fala assim: a igreja e a universal Assembleia, né, dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos homens justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que comunica algo melhor do que aquele de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se aqueles que rejeitaram o que na terra lhes falava não escaparam, muito menos nós escaparemos se nos desviarmos daquele que nos fala lá de cima nos céus, a voz do qual moveu a terra. Mas agora prometeu, dizendo: ainda uma vez sacudirei não apenas a terra, mas também o céu. Uma tradução ainda acho que vai incluir o mar, se eu não me engano. E esta palavra, ainda uma vez mais, significa a remoção das coisas móveis, como as coisas que são criadas, para que as coisas que são imóveis permaneçam. Portanto, tendo recebido um reino que não pode ser abalado ou removido, retenhamos a graça pela qual podemos servir a Deus de forma aceitável, com reverência e temor divino, porque o nosso Deus é um fogo consumidor.
Graças a Deus, Sônia Maria Barbosa, por essa palavra que nós acabamos de ler. Irmãos, Silas Ferreira, essa palavra que nós terminamos de ler agora, ela é uma palavra muito profunda, como eu falei, e emblemática. Muito pouco até explicada, né, minuciosamente, pouco esmiuçada. E eu quero aqui, em síntese, falar com os irmãos sobre esse assunto, porque essa palavra aqui ela precisaria abranger muito mais tempo. O escritor aos Hebreus, mesmo que essa carta aos Hebreus nós não sabemos quem é o seu autor, existem conjecturas, poderia ser o apóstolo Paulo, uma grande probabilidade que tenha sido Paulo, outros dizem Apolo, Lucas ou Barnabé. Todos esses aqui mencionados, eles poderiam ser sim o escritor desta carta, porque tem traços, né, aqui escriturísticos de qualquer um deles. Isso é chamado de questões literárias, né? Isso é chamado de traços literários, que nós poderíamos falar que qualquer um deles, mas uma grande probabilidade que tenha sido o apóstolo Paulo. Mas o mais importante aqui, que mesmo nós não sabemos quem é ele, o fato é que o autor, nós podemos asseverar isso com toda segurança, ele tinha um conhecimento muito profundo da história dos hebreus, não só da história dos hebreus, mas também das leis e cerimoniais que eram praticadas pelos hebreus. Porque ele discorre aqui, né, com muita propriedade, com detalhes e mais detalhes sobre essa questão. E ao contrário do que muitos pensam e ensinam, essa palavra hebreus, os hebreus, não são só os judeus. Porque hebreu é uma nomenclatura, enquanto que judeu é uma raça proveniente da tribo de Judá. Então todo aquele que é servo do Deus vivo, observem que a carta não é direcionada para os judeus, é para os hebreus. Então existe um princípio na teologia, dentro de uma matéria chamada hermenêutica, que é uma ciência de interpretação das escrituras, que chama princípio da primeira menção. Significa isso? Significa que todas as vezes que uma palavra é mencionada pela primeira vez, e depois ela na subsequência, ela vai sendo mencionada várias vezes, significa que é uma palavra importante, você precisa descobrir, atentar, né? A teologia sistemática ela vai te trazendo muitos detalhes sobre isso. Por que aquela palavra foi mencionada pela primeira vez? E nós vemos essa palavra sendo mencionada a primeira vez quando Abraão ele vai na direção do Egito e ele precisa sair, atravessar o rio Eufrates, né? E ele pela primeira vez é chamado pelos egípcios de Abraão o hebreu, que significa atravessadores de rios, ou atravessador de rio. A palavra hebreu, atravessar rio, é um tipo antigo de batismo, né? Atravessar um rio, porque quando a Bíblia diz em 1 Coríntios 10 que todos os israelitas foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, que é um tipo do batismo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, Pedro Silva, significa que as pessoas já eram batizadas no Antigo Testamento. De vez em quando surgiu uma nuvem lá, né, quando quase não tinha chuva. Quando surgiu uma nuvem, eles entravam debaixo quando a água caía. Muito raras nuvens no deserto. Eles eram batizados na nuvem. Né? Quando eles atravessaram o mar também, um tipo de batismo. E em Moisés, significa que Moisés, eles estavam debaixo da autoridade e da liderança de Moisés. Estavam mergulhados, né? Debaixo, estar embaixo. Então, por isso eles foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui, irmãos, o tema dessa palavra aqui nessa noite é sobre a Assembleia dos Primogênitos. A Assembleia dos Primogênitos, que é o texto que nós lemos no versículo 23, né? A igreja e a Assembleia. Observem que está atrelado e, não é só a igreja. Assembleia universal ou geral. Universal é algo que abrange todo mundo, né? Quando você compra uma peça universal para o seu carro, significa que ela serve qualquer carro, né? Qualquer marca de carro. Por isso, assembleia. A palavra aqui no texto original, igreja, é eclésia. Eclésias, né? E a palavra primogênitos é a palavra kapototokos. Kapototokos.
significa Assembleia dos Primogênitos. O que significa isso que eu quero mostrar para vocês aqui, nessa noite? Que quando nós observamos o texto com atenção a partir do versículo 18, nós encontramos aqui um argumento, uma advertência muito solene, né, a respeito de... Versículo 18, ele diz o seguinte: porque não chegastes ao monte que possuía ou que possa ser tocado, queimado com fogo, negrume. Ele está falando aqui do Monte Sinai. Ele está fazendo um contraste entre o Monte Sinai, que é terreno, e o Monte Sião, que é um tipo do céu, onde está o trono de Deus. E ele está nos advertindo, nos admoestando, que nós precisamos estar muito atentos, né? Aqui é um argumento. É interessante que, quando você percebe o versículo 18, existe aqui um argumento que ele é chamado de argumento contrastado. Tem um contraste porque a palavra não, depois chegastes. É um não e um sim. Não chegastes. Quer dizer, é um não e um sim. É um contraste, né? Ele está dizendo o seguinte: vocês não chegaram a qualquer lugar. Deus não está em qualquer lugar. Deus não está, como Moisés, no Monte Sinai, ele está no Monte Sião, né? O que a Bíblia está nos ensinando aqui, irmãos, é que o Monte Sinai, mesmo que era uma teocracia terrena, que o legislador era Moisés, mas assim mesmo as pessoas não tinham acesso. Se um animal, isso nós podemos encontrar em Êxodo. Depois você leia Êxodo 19, do 1 ao 25, uma Silvana, e vocês vão perceber toda essa narrativa que o escritor aos Hebreus, o pano de fundo que o escritor aos Hebreus está utilizando aqui, está em Êxodo 19, do 1 ao 25. Que se um animal tocasse no monte, no momento em que Deus estava falando, dando as instruções, ele se manifestava com trovões, vozes e relâmpagos, nuvens densas, escuras, a ponto de o povo ficar apavorado, ter medo, e Moisés dizer que era terrível a visão, que ele tinha pavor e tremia, o próprio Moisés, e quando ele descia de lá, o povo não tinha capacidade de olhar para ele precisava colocar um véu, né? Tamanha era a glória. Ele está dizendo o seguinte, que tudo isso que acontecia no Sinai era só um aviso prévio, né? Porque lá a lei foi dada e promulgada, mas o Monte Sião, ela é totalmente cumprida, porque o Monte Sião é onde está o trono de Deus, no céu, né? A Nova Jerusalém está lá também, é onde saem os desígnios, as diretrizes, a condução, as orientações, as revelações que vêm para o povo de Deus na terra que devem ser cumpridas. Irmã Áurea, isso daqui é muito sério. Há um contraste entre o Monte Sinai e o Monte Sião. É isso que o escritor aos Hebreus está discorrendo aqui com muita propriedade, né? Deus, irmãos, ele não é apenas um legislador como Moisés era da lei. Deus é o administrador. Quando você encontra, a Bíblia tem uma doutrina que é chamada economia de Deus, vem de eikomenes, é como Deus administra todas as coisas. E ele dá alusão, faz uma metáfora de uma casa que é administrada por nós, né? Todas as coisas do seu devido lugar, as contas bem organizadas. Deus é muito mais minucioso e detalhista na sua economia, nas suas diretrizes, nos seus desígnios, nas suas orientações. E tudo isso sai do trono branco. Branco porque é feito de uma pedra de safira branca, segundo Ezequiel capítulo 10. Então os desígnios vêm de lá, não é apenas como no Monte Sinai. É muito mais terrível o que acontece no Monte Sião e como Deus age do que como acontecia lá no Monte Sinai, porque aquele monte era palpável. Mas esse monte nós ainda não temos a capacidade de ir até ele e tocar nele. Isso é para o futuro. E aqui, partindo desse pressuposto, dessa premissa, eu quero mostrar para os irmãos agora alguns tópicos sobre o que o escritor aos Hebreus, como ele está trazendo aqui, irmã Roberta, de um modo muito claro, aquilo que eu tenho ensinado na igreja, aquelas três dimensões. O que é, que era e o que será. O que há de vir, né? Que é justamente, Jusilene Almeida, é justamente isso que nós precisamos compreender, que jamais nós compreenderemos as coisas espirituais de modo carnal. Porque existem dimensões. Só o espírito alcança a dimensão espiritual. Só uma maneira
de nós entendermos a Bíblia, as Escrituras, é entrando na dimensão espiritual. É por isso que tem igrejas morrendo, igrejas espiritualmente abatidas, doentes, porque os seus líderes não conseguem ver o reino de Deus e não conseguem entender que no mundo, no modo holístico, né? Holístico que Deus vê, num todo, no cosmos, na cosmovisão de Deus, existem essas três dimensões. E é o que é, que era e que há de vir, porque Deus está sempre no presente. Ele está em todas as dimensões, no passado, no futuro e no presente, mas nessa ordem, aquele que é, que era e que há de vir, porque ele é sempre presente. O escritor aos Hebreus aqui no capítulo 13 e no versículo 8, ele diz: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Observe que a conjugação do verbo está no presente. Então vamos descobrir um pouquinho aqui o que ele está querendo dizer quando ele cita a Assembleia Universal e Igreja dos Primogênitos. O que significa isso? Essa expressão Assembleia é uma reunião, né? Quando nós estamos congregados, uma reunião. Assembleia de Deus, uma reunião de pessoas que estão ali para louvar a Deus. Então a Assembleia Universal, ela está se referindo a todos os santos de todos os tempos. Aqueles que já se converteram e aqueles que ainda vão se converter, que vão compor a igreja de todos os tempos, né? E todos aqueles que já morreram, que são parte da igreja, são compostos por essa Assembleia Universal. Todos os salvos, de todos os tempos. Ela é denominada, irmãos, assim, Assembleia Universal, né? Do ponto de vista histórico, por causa do propósito universal que Deus tem do sacerdócio. Porque Deus implantará o sacerdócio universal no período do milênio. Israel como nação eleita, Israel como a nação que vai ministrar sobre as outras, receberá tributo. Jesus no templo do milênio, né, assentado. Isso aqui é muito profundo, né, precisaria muito mais tempo. Por isso que recebe o nome de Assembleia Universal. Agora, preste atenção no que eu quero mostrar para vocês. É o ofício sacerdotal, é isso que Deus está mencionando aqui. Visto que isso era um plano original de Deus. Agora, quando a Bíblia fala os primogênitos, olha aqui o versículo 23. Assembleia, chegaste, o versículo 22, mas chegaste ao Monte Sião, não é o Sinai. Como que nós já chegamos ao Monte Sião se nós estamos aqui ainda? É porque ele está trazendo a dimensão espiritual aqui agora. Né? Aquilo que ainda vai ser. Hoje nós estamos naquilo que é. Mas nós chegaremos no momento em que nós estaremos na outra dimensão espiritual que ainda vai ser. Por isso que a Bíblia diz sobre Jesus o que é, o que era e o que há de vir. Então ele já está trazendo aqui, irmãos, as coisas que ainda não aconteceram, como se já existisse hoje. Se a igreja já tivesse, porque a igreja, quando ela está no âmbito espiritual, adorando a Deus, quando ela é as pessoas que compõem a igreja são pessoas espirituais, elas conseguem entrar na dimensão espiritual, ter visões do céu. Por isso que muitos irmãos já tiveram arrebatamento de espírito. Nós cremos no sobrenatural de Deus, não somos sensacionistas. Muitas pessoas recebem visões através de sonhos, porque muitas pessoas conseguem ir na dimensão espiritual e depois nem se lembra mais de visões que tiveram. Outras conseguem ter lembranças de visões. Você já teve algum momento que você passou num determinado lugar e você disse: parece que eu já passei por aqui, parece que eu já vi isso aqui. Isso aí são lampejos do mundo espiritual, do homem entrando no mundo espiritual, né? Nós temos saudade da nossa pátria celestial. Por quê? Porque nós viemos de lá. Nós não somos dessa pátria. Nós viemos de lá, nós somos nautas, peregrinos aqui nessa terra. Glória a Deus. Agora observe. Quando a Bíblia diz, irmã Roberta, versículo 22, chegaste ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, ele tá falando que cidade é essa. Não é uma cidade terrena, é a cidade que o próprio escritor aos Hebreus, no capítulo 11, ele diz que Abraão já esperava, pela fé, porque tem fundamentos. Os fundamentos dela estão no capítulo 21, né, do livro do Apocalipse, descrevendo todos os fundamentos que ela é composta. O salmista também, eu não me lembro o salmo aqui agora, mas ele traz os fundamentos dela, da cidade. Então, irmãos, agora quem são a Assembleia Geral dos Santos, né? A igreja como Assembleia Universal Geral,
São todos os santos. Agora, quem são os primogênitos? Faz parte dessa igreja. Que estão inseridos dentro desse contexto. Olha aqui. Quem é a igreja dos primogênitos? A igreja dos primogênitos, irmãos, são aqueles que foram justificados pela fé, que morreram, né? Eles creram na vinda do Messias, mas eles, antes da morte de Cristo, eles morreram de Adão até Moisés. Estes são os primogênitos, que fazem parte. Porque como eles morreram? A Bíblia diz que eles morreram, mas sem alcançar a promessa. Olha o que a Bíblia diz na própria carta aos Hebreus. Cuidado quando você ouvir aí. Cuidado quando você ouvir aí esse negócio, quem tem promessa não morre. Porque essas pessoas aqui morreram sem alcançar a promessa. Ó. No capítulo 11, olha o versículo 38 e 39. Diz assim, ó. Hebreus capítulo 11, versículo 38 e 39. Dos quais o mundo não era digno. Eles peregrinaram errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra. Todos estes, tendo obtido um bom testemunho, através da fé, não alcançaram a promessa, tendo Deus preparado alguma coisa melhor para nós, para que eles sem nós não devessem ser aperfeiçoados. Perceberam? Esses são os primogênitos. Porque eles morreram na obediência. Eles morreram pela fé, né? Alcançando. Agora, aqueles que morreram, observe o que eu vou falar para vocês aqui, isso é muito importante. Aqueles que morreram depois de Moisés, depois da lei, aqueles que ofereciam sacrifício depois da lei no tabernáculo, aqueles sacrifícios que eles ofereciam eram um tipo do sacrifício de Jesus. Então, pela fé, eles alcançaram no tabernáculo. Agora, os que morreram antes, quando não havia o tabernáculo, eles também ofereceram sacrifício. Como eles foram salvos? Porque eles estavam remetendo o sacrifício para o Cordeiro de Deus que morreu desde a fundação do mundo. Ok? Isso nós encontramos, dando uma olhadinha, por exemplo, lá em Apocalipse, né? Quando a gente lê lá em Apocalipse capítulo 2, quando fala Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Vamos dar uma olhadinha lá como diz. Apocalipse 13 e 8 diz assim, ó. Olha como a Bíblia, ela está interligada e ela mesma vai se interpretando. Wesley Tadeu diz assim, ó, Apocalipse 13 e 8. E todos os que habitam na terra adorarão cujos nomes, está falando da besta aqui, não estão inscritos no livro da vida do Cordeiro, morto desde a fundação do mundo. Então essas pessoas que morreram antes de Moisés, em Moisés, no tempo da lei, se oferecia o sacrifício no tabernáculo, depois no templo de Salomão e assim por diante. Mas e os de antes? Como Abel, Caim, todos eles ofereciam os sacrifícios, né, pensando no Cordeiro de Deus que morreu desde a fundação do mundo. Então eles foram salvos pela fé. Eles foram salvos, todos eles, né, passando por Abraão também. Agora, a Assembleia Universal é composta dos primogênitos, que morreram de Adão até Moisés, e depois vem os outros, aliás, de Adão até Moisés, depois passa por João Batista, que é o último profeta do Antigo Testamento, e depois de João em diante também, porque João é o precursor de Jesus. Todos eles compõem a Igreja Assembleia Universal, todos eles. Por isso, irmãos, que Jesus ele dá uma aula, quando ele fala em Mateus 11, do 9 ao 13, que ele diz que nascido de mulher, não tem ninguém que é maior que João. João é maior. Mas no reino de Deus, João, o menor é menor que ele. É porque Jesus está dizendo que João é maior do que todos aqueles que estão na lei. Mas aqueles que estão na graça, o menor é maior que João. Ok? Por quê? Porque eles tinham lá no Antigo Testamento apenas a sombra. E nós temos a realidade. Por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 11 aqui, ele está dizendo que eles são aperfeiçoados através de nós. Como assim? Sendo inseridos na igreja, no contexto da igreja. Eles também estão passando pela igreja. Ok? Porque Deus trata com a nação de Israel de uma maneira, mas com a igreja Deus trata de outra. Então é muito importante a gente saber que a igreja, que a Bíblia chama de igreja, Assembleia Geral, Igreja Universal, né?
essa igreja, ela é composta, ela é a igreja organismo, ela não está relacionada com placa, ela não está falando de Assembleia de Deus e de Igreja Universal aqui não. Ela está falando da igreja de todos os salvos, de todos os tempos. A igreja organismo, aquela que só Deus conhece, aquela que só o dono sabe. Na sua presciência, ele já elegeu ela antes da fundação do mundo para ser salva, predestinada a ser salva. Isso aqui é arminianismo clássico, né? Não tem nada de calvinismo aqui não. Não é predestinação dupla. Deus, na sua presciência, ele já sabe quem são os componentes que compõem a igreja em todos os lugares, em todos os tempos. Por isso, na sua presciência, ele já elegeu ela antes da fundação do mundo para ser predestinada à salvação. Isso é muito claro em Efésios capítulo 1, versículo 4, né? Efésios 1, 4 diz assim, ó, a palavra do Senhor. Texto muito conhecido, né? Diz assim, ó: como nos escolheu ou nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos, sem culpa diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Perceberam? Então nós somos eleitos, ele já sabe quem são os eleitos. Não é porque ele vai condenar uns e já nasceu uns para condenação e outros para serem salvos. Predestinação dupla, não é nada disso. Na sua presciência, ele já sabe quem são salvos. Ele sabe quem compõe essa igreja, essa Assembleia Universal dos Santos. E quando a gente volta para o texto, na carta aos Hebreus, nós percebemos aqui, ó, que ele diz assim, ó, capítulo 12, estou já quase concluindo. Hebreus capítulo 12, observe comigo o que a Bíblia está nos ensinando aqui, ó. Versículo 23. A igreja e a Assembleia Geral dos Primogênitos que estão inscritos nos céus. Por isso que lá em Apocalipse 13 e 8, fala assim, aqueles que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, morto antes, não, desde a fundação do mundo. Então perceba que esse texto aqui, ó, ele é uma equação. Pode colocar aí, ó, Hebreus 12, 21 é igual a Apocalipse 13, 8. É uma equação paralelo, né? A igreja, a Assembleia Geral dos Primogênitos que estão escritos nos céus, nos livros. E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos homens justos, aperfeiçoados. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança. E ao sangue da aspersão, que comunica algo melhor do que aquele de Abel. Agora observa. Tem muita gente, eu já vi pessoas ensinando, que o sangue de Abel, que a Bíblia diz que está clamando, que seria o sangue que Caim derramou. Mas não é nada disso. O sangue de Abel que a Bíblia está falando, ou a própria Bíblia vai interpretar, nós vamos ler o texto, é o sangue que ele derramou da ovelha que ele ofereceu. Ok? Porque aquilo fez com que ele se justificasse. Por isso Deus recebeu o sacrifício dele, e ele foi tido como justo, e Caim não. Então o sangue que ele derramou daquela ovelha é inferior ao sangue de Cristo. O sangue de Cristo, ó, olha o que a Bíblia está dizendo. Versículo 24. Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que comunica algo melhor do que aquele de Abel. Aquele de Abel, qual dele? De Abel não. Da ovelha que ele ofereceu. Olha o capítulo 11 de Hebreus, vamos ler. Para a gente entender bem isso daqui, que tem de pessoas pregando errado porque não sentam para aprender. No capítulo 11, o versículo 4, quando fala da galeria dos heróis da fé, está escrito, ó, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, testificando Deus sobre os seus dons, e através disso, depois de morto, ainda fala. Que fala não é o sangue dele que derramou, é o sangue que ele ofereceu, da ovelha que ele levou. Isso aqui é muito importante você saber. Caminhando para o fim, voltando para Hebreus, capítulo 12, nós vamos ver aqui o versículo 25. Vede que não rejeiteis ao que fala. Porque se aqueles que rejeitaram o que na terra lhes falava, quem falava na terra? Moisés falava com eles, lá no Sinai. Não escaparam, muito menos nós escaparemos. Porque aqueles que não obedeciam também, eles eram punidos.
né, das revelações que eram tidas no Sinai. Nós devíamos, muito menos nós escaparemos se nos desviarmos daquele que nos fala lá do céu, lá de cima, no Monte Sião, não no Sinai. 26. A voz do qual moveu a terra, mas agora prometeu dizendo, ainda uma vez sacudirei não apenas a terra, mas também o céu. Ele está citando o livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículo 6. Está citando Ageu. Porque quando ele falava lá no Sinai, irmã Roberta, sacudia o monte, dava terremoto, vozes, relâmpagos, trovões. Mas ele está dizendo que quando ele falar agora, né, para julgar a humanidade, quando ele trouxer juízo sobre a humanidade, então ele não só abalará a terra, o monte Sinai, mas abalará o céu também. A voz sairá de lá. Muito mais impactante, por isso que a Bíblia diz em Apocalipse que os 7 trovões falaram. Esses 7 trovões trazem juízos de Deus. Só que não foi registrado esses trovões, porque foi selado o que os trovões falaram. João viu, João observou que cada trovão, quando quando aquele trovão, aquele relâmpago, ele aparecia escrito aquilo que era para ser escrito por João. Mas quando ele estava preparado para escrever o que os trovões falaram, a Bíblia diz, o anjo diz para ele que não deveria escrever, mas selar. Se selou, é porque serão abertos para o juízo. Observe. Terminando. Versículo 29. Para terminar. 28. Portanto, tendo recebido um reino que não pode ser removido. Não pode ser removido o reino de Deus, irmãos. Vocês perceberam como que o escritor aos Hebreus está narrando esse texto? E ele está trazendo o mundo espiritual para nós, aquilo que ainda será, ele está trazendo para hoje. Porque o salvo, ele tem essa capacidade de entrar no mundo espiritual. Né? Versículo 28. Porquanto tendo recebido um reino que não pode ser removido. Esse é o reino que o profeta Daniel profetizou no capítulo 2 do seu livro, chamado como ABC da profecia, né? O 2 e o 7 de Daniel é conhecido como o ABC da profecia. É esse texto, é esse reino que é citado lá e é tipificado, né? Feito uma metáfora de uma pedra grande que representa o próprio Jesus, que encheu toda a terra e esmiuçou a estátua que representava os reinos dos homens. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, né, que foi totalmente destruído, esmiuçado por aquela pedra de tamanho elevado que é o reino de Deus, o reino de Cristo. A pedra é o próprio Senhor Jesus, a pedra que veio sem auxílio de mãos, porque não precisa dos homens. Ele vai governar sem auxílio dos homens, sem auxílio não, os homens vão auxiliá-lo, mas sem que os homens precisem dar ordem, ou sem que os homens façam reunião, ou sem autorização dos homens. Ele não precisa nada disso, porque o Senhor, ele é o Rei dos Reis, e ele governará sobre outros reis. E o reino que nós recebemos, você que está aí, se você não está firme, se você diz fazer parte do reino de Deus, mas ainda continua embaraçado com as coisas desse mundo, embaraçado com coisas terrenas, focando só nas coisas dessa terra, Deus está trazendo uma palavra aqui nessa noite de admoestação, para que você desperte, para que você levante, reflita quem é você no reino de Deus, para que você possa entender que o nosso reino, como Jesus disse para Pilatos, não é desse mundo, é um reino que não passa, não pode ser removido e nem demovido pelos homens, porque ele é um reino celestial. Por isso nós temos que retê-lo, né? A graça que nós recebemos. Ele diz aqui, ó, retenhamos a graça. Ora, o que é reter a graça? Wesley, a graça não é um favor imerecido? Por que eu tenho que reter? Porque essa graça, ela é chamada graça subsequente. É uma graça que me permite continuar na fé, para não cair na fé. É uma graça que eu preciso trabalhar ela. Né? Essa graça não é a graça que o calvinismo ensina, que é uma graça irresistível que traz o homem e uma vez salvo, salvo para sempre. É uma graça que precisa ser trabalhada. Olha aqui, ó, né? Portanto, versículo 28. Tendo recebido um reino que não pode ser removido, o reino de Deus, retenhamos a graça, pela qual podemos servir a Deus de forma... Como que eu tenho que reter a graça? Eu tenho que cuidar dela.
Né? Eis que venho sem demora, Jesus diz, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eu preciso trabalhar essa graça. A graça preveniente é uma graça preventiva que eu recebo por parte do Espírito Santo quando eu ouço a pregação do Evangelho. E aí o meu livre-arbítrio entra em ação se eu quero. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. E a graça subsequente é uma graça que me dá capacidade de continuar, mas eu tenho que, cada dia, trabalhar, cultivar. É a palavra que eu queria falar, né? É uma palavra proveniente da botânica, da jardinagem. Cultivar uma flor. Como cultivar? Eu tenho que cultivar essa graça para que eu não caia. É possível cair da graça? Sim. E há muitas admoestações aqui na própria carta aos Hebreus. Agora perceba, para terminar. Versículo 29. No 28 ainda diz assim, pela qual podemos servir a Deus de forma aceitável, com reverência e temor divino. Porque servir a Deus, irmãos, não é do jeito que eu quero. Não é de qualquer maneira. É de forma aceitável. Por quem? Por Ele. Por Deus. Será que Ele tem aceitado a maneira que eu e você, todos nós, Valdete, Wesley, Danilo, todos que estão aí, será que Ele tem aceitado a maneira que nós temos servido a Ele? Essa graça que nós recebemos tem sido cultivada? Reflita nisso nessa noite. Versículo 29. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Irmão, isso aqui é sério. Deus, ele se apresentava lá no Sinai como fogo. Né? Trovões, vozes, relâmpagos. A terra tremia, terremoto. Isso apavorava eles. Agora o que o escritor aos Hebreus está dizendo é que a palavra, aquilo que vem do Monte Sião é muito mais ainda severo do que o que acontecia no Monte Sinai. Então observe. E eu quero terminar dizendo para vocês o seguinte. Deus é um fogo consumidor, né? Porque o que se prega muito hoje é só que Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Ele é amor, sim. Mas ele é juízo. Mas ele é juízo. Isso aqui está falando do juízo de Deus, esse fogo. Deus é amor, mas o amor não é Deus. Eu não me canso de repetir isso. Em nome do amor, nós não podemos fazer o que nós queremos. Agora, olha aqui. Deus é um fogo consumidor. Então guarde essa frase que eu vou falar para você. Ou ele vai consumir o pecado que está em nós, certo? Ou ele consome o pecado que está em nós, ou nos consumirá em nossos pecados. Ou ele consome o pecado que está em nós, ou ele nos consumirá com o nosso pecado. Ok? Exatamente. Aqueles que não conseguirem encontrar o caminho, rejeitarem o caminho, serão consumidos em pecado. Aqueles que se dobram diante de Deus e reconhecem que Ele é o Senhor e que precisam servi-lo em novidade de vida, de uma maneira aceitável, como Ele aceita, não é do jeito que eu acho que tem que fazer. Vou fazer assim porque eu acho que é assim. Vou fazer assim porque eu quero fazer assim. Ah, vou fazer assim porque não tem importância. Ele está aceitando? Porque se ele não aceitar, por isso que o salmista, no Salmo 90, o verso 17, ele diz assim, Senhor, confirma as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Porque teve muitas pessoas que construíram grandes obras, como a Torre de Babel, mas foram rejeitadas por Deus. Deus refutou, Deus rechaçou, Deus não quis, né? Deus espalhou eles pelas nações e confundiu as línguas, porque eles não quiseram obedecer a metodologia de Deus, que era para se espalhar e encher a terra. Eles não queriam sair da zona de conforto deles e ainda por cima queriam edificar uma torre para massagear o próprio ego deles, de Nimrod. Como é que nós estamos aqui, irmãos? Como está a tua vida espiritual aí? Serve para mim também, né? Então, ou Deus, irmãos, ele consome o pecado que está no homem, ou ele consome o homem em pecado. Ele é um fogo consumidor, é justiça, é juízo. Que nós possamos ter o privilégio de chegarmos. Aqui ele está dizendo que nós já chegamos, os salvos, na Jerusalém celestial. Glória a Deus. Né? Na Jerusalém, a cidade santa, que tem 3 dimensões. Glória a Deus. O que é, o que era e o que será depois. O que há de vir. Né? A igreja, a Nova Jerusalém que já está descendo, Luiz Carlos, José Carlos Alves Ferreira, a Nova Jerusalém já está descendo. Por isso que o apóstolo João, em Apocalipse capítulo 21, ele diz assim, ó, eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra
haviam passado e o mar já não existe. Eu, João, ele viu a cidade santa, a Nova Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Você sabia que essa Nova Jerusalém já está descendo? Ela está descendo, irmãos. E quando chegar nas nuvens, no momento do arrebatamento da igreja, Jesus arrebata a igreja, a partir da Nova Jerusalém, será visto, porque ele vem nas nuvens, e essa Nova Jerusalém, ela continua descendo. Só a igreja vai ver o arrebatamento. É invisível. Tem pessoas que pensam que Jesus arrebata a igreja e volta para o céu e leva a igreja. Mas ele leva para a Nova Jerusalém, porque ele vem descendo com ela. E quando ele arrebatar a igreja, 7 anos depois ela termina de descer, quando ela chegar sobre o Monte Sião em Jerusalém, que é o momento da parousia, da segunda etapa da segunda vinda, acontece a Batalha do Armagedon. Por isso que muitos dizem que a igreja vem para a Batalha do Armagedon. Ela vem, mas ela não vem para a batalha, ela fica na Nova Jerusalém. Ok? Irmãos, guarda essa palavra no teu coração. Eu quero concluir falando o seguinte, que nós possamos valorizar o que nós recebemos do Senhor. Honrá-lo sempre. Não desonre a Deus nas suas palavras, no seu testemunho, na sua postura, no teu comportamento, no teu relacionamento. Honre a Deus sempre, porque nós recebemos dele um reino que não pode ser abalado. Glória a Deus. Um reino que não pode ser mudado. O Reino Unido, agora, que compõe a Inglaterra, né, a Irlanda do Norte, o país de Gales e a Escócia, está abalado pela pandemia do coronavírus. O Reino da Espanha, que é uma monarquia também, e outros reinos como Monte Carlo, a Suécia. Mas o reino de Deus não pode ser abalado, porque ali não vai entrar nada que corrompe, ali o ladrão não entra, não há ferrugem, não há vírus, não há cortejos fúnebres. Lá nós não veremos, na Nova Jerusalém, nós não veremos na rua única que ela tem, passando cortejos fúnebres, cemitérios, covas sendo abertas, porque ele é a vida impera, e a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Lá não haverá motivo para chorar. Glória a Deus. E para chegar lá, meu irmão, José Carlos Alves, nós não podemos chegar de qualquer maneira. José Carlos Perim Bartok, Deus abençoe. Para chegar lá na Nova Jerusalém, nós precisamos, para chegar lá na dimensão que há de vir, que há de ser, porque hoje nós estamos na dimensão presente, né? Que é, nós já passamos pela dimensão do passado. E Deus não, Deus ele não conta tempo. É o Kairos, eu sou o que sou. Ele tanto conhece o passado, o presente, está no futuro, para ele é uma coisa só. Porque ele trabalha em outra instância. E a Nova Jerusalém tem essas 3 dimensões. Como o tabernáculo tinha 3 compartimentos, a Nova Jerusalém tem 3 dimensões, né? O que é, o que era, pretérito, né? E o que há de vir depois. Que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Coloque essa palavra em prática, meu irmão. Se você tem alguma coisa que está te embaraçando aí, tem te esfriado, o fato de você não estar indo na igreja, hoje é dia de você colocar-se diante de Deus. Se você tem uma chamada ministerial, quem sabe se você está em dúvida da tua chamada, só pode ser obreiro quem é fiel. Quem verdadeiramente é fiel em qualquer tempo. Em todo tempo nós precisamos ser fiel ao Senhor. Vamos orar nesse momento. Ore conosco aí. Depois eu estarei dando as considerações finais e a bênção apostólica. Ore, irmão Roberto. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, em nome de Jesus nós queremos, Senhor, te agradecer nesta noite por esta palavra, Senhor, vinda diretamente do teu trono para o nosso coração. Pai, nós te agradecemos porque temos o privilégio, Senhor, ainda de sentarmos e aprender a tua palavra, Senhor, que nos orienta, que nos dá a direção correta e que mostra, Senhor, como nós devemos ser diante do Senhor. Pai querido, continua nos sustentando e que nós não venhamos parar no meio do caminho, mas que possamos avançar, Senhor, aguardando o arrebatamento da tua igreja. Meu Deus, continua sustentando a cada família representada, Senhor, que está assistindo essa live. Sustenta os teus filhos, Senhor. Continua, meu Deus, sustentando, dando graça e que possamos juntos, Senhor, cantar o hino da vitória. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Estamos chegando aqui ao término do nosso culto, né?
Quero passar mais uma vez aqui o endereço lá do nosso site, é o www.admapologético.com.br. E também, irmãos, o nosso canal no YouTube, Assembleia de Deus Ministério Apologético. Esse vídeo vai subir para lá depois. Se você puder entrar lá e se inscrever, eu agradeço, para que nós possamos atingir o maior número de inscritos, né? Assembleia de Deus Ministério Apologético. Ok? Danilo Ribeiro, Deus abençoe. E eu vou ficando por aqui, irmãos. Também algum irmão, se desejar material, né? Nós temos vários materiais. Meu Facebook é Mauro Alves. Se quiser mandar um convite, perguntar alguma coisa. Nós temos mais de 30 temas de apostila, né? Sobre esses assuntos que nós acabamos de falar. Escatologia, Antigo Testamento, tabernáculo, uma série de assuntos, né? Liderança. Você pode entrar em contato conosco. Irmãos, sobre a igreja, amanhã eu vou ter uma reunião lá na prefeitura às 16 horas, né? Os pastores vão estar lá com o prefeito e com vigilância sanitária e também com o comandante da polícia para ver se vai abrir a igreja. Acho que eles vão dar algumas orientações. E eu estarei avisando os irmãos no grupo da igreja, ok? Irmã Vera, Deus abençoe. Raquel Souza, Vera Molina, Deus abençoe. Amém. Que Deus continue sustentando vocês aí. Saudade de todos vocês. Eu vou ficando por aqui. Estenda tuas mãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos desde agora e sempre. Todos digam amém. Terminado em nome de Jesus. Vou ficando por aqui até uma próxima eventual oportunidade. Se não tiver culto final de semana, sábado e domingo, não for possível abrir a igreja, nós estaremos realizando as lives, tá ok? Tchau, tchau!